O senhor tomou conhecimento do planejamento da ação, da Operação Punhal Verde e Amarelo? Não, senhor. Quando que o senhor ficou sabendo dela? Eu fiquei sabendo pela imprensa, no dia da prisão dos militares. Inclusive, meu nome nem constava naquele gabinete de crise que foi criado, né? O que seria criado. Então, o senhor não teve conhecimento em momento algum? Não, senhor. O senhor sabe de onde veio esse dinheiro? Não, senhor. Oh. Provavelmente, pelo que a gente sentia ali, até das manifestações, era o pessoal do agronegócio que estava, de alguma forma, ajudando a manter ali as manifestações na frente dos quartéis, né? Então, na minha concepção, naquele primeiro momento, essa foi a minha ideia principal. Ok. O senhor recebeu, teve acesso a um arquivo Copa 2022 que detalhava a logística dessa operação? O que eu recebi não detalhava a logística dessa possível operação. O que eu recebi foi aquele documento inicial em que se pedia... Perdão, não da Operação Punhal Verde e Amarelo, da Operação Copa 2022. O senhor narra, então, o que o senhor recebeu? Sim, senhor. O documento que eu recebi, né, com o nome Copa 22, ele continha ali passagem aérea, hotel, alimentação, coisas para acho que 5, 6 pessoas ali no máximo irem para Brasília, né? Mas não tinha nenhum tipo de detalhamento que eu ia fazer, onde eu ia ficar. Hotel, passagem aérea, dinheiro para alimentação, coisas assim do dia a dia. O senhor recebeu de quem? Eu recebi do Major de Oliveira. O senhor repassou para alguém? Não, senhor, não repassei para ninguém. Eu não me lembro se eu imprimi para mostrar para o coronel do tesoureiro do PL ou se eu mostrei no próprio computador ou no próprio celular, né, para ele dar uma olhada nas necessidades que eles tinham solicitado. Ainda em relação a esse final de ano, o senhor tomou conhecimento que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja, do meu monitoramento? Ministro, o único momento que o presidente pediu alguma informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então, ele queria confirmar se essa reunião teria acontecido. Mas porque quando fala monitoramento, né, para a gente já visualiza um monitoramento constante, né? Isso nunca teve essa ordem, nem essa determinação. Agora, o senhor, no seu depoimento do dia 21 de novembro, diz que já tinha ciência do monitoramento antes, não determinado pelo presidente da República, mas que quem estaria realizando era o coronel Câmara. O senhor pode dizer sobre isso? Porque esse pedido, né, por várias vezes, o presidente recebia algumas informações que aliados políticos estariam se encontrando com adversários políticos. Então, foi comum, algumas vezes, no meio do mandato, a gente verificar se isso era verdade ou não. Só que não tinha nenhuma análise de inteligência. A gente, às vezes, perguntava para a Força Aérea, ou próprio via agenda do ministro, ou ligava para um secretário executivo para ver como é que estava essa mobilidade, né? Então, por isso que não chamou muita atenção esse último pedido do presidente já no final do ano, porque seguiu o mesmo padrão. E como, naquele momento, toda a estrutura presidencial ela já estava, como é que eu vou dizer, desativada, né? Gabinetes, tudo, né? Então, quem a gente tinha o maior contato, que trabalhava um pouco com isso, era o coronel Câmara. Então, foi por isso que eu fui pedir para ele. Esse foi
não o monitoramento pedido pelo presidente. Foram duas vezes, né? Isso. Uma vez, quem pediu foi o de Oliveira, Que foi no dia 16. Que foi no dia 16, eu acho. No dia 16 de dezembro, quem pediu o meu monitoramento foi o Major de Oliveira. Major de Oliveira. Isso. E o senhor fez como? Eu perguntei para o coronel Câmara. As duas vezes que pediram para saber qual a localização. E o segundo monitoramento foi em que dia, o senhor se recorda? Já foi final do ano, foi ali nos últimos dias do ano. Né? Foi nos últimos dias do ano. Foi aquela brincadeira que o coronel Câmara fez da professora, onde está a professora. E aí foi o pedido do presidente. Então, o presidente, o senhor também passou para o coronel Câmara. Sim, senhor. Certo. No seu depoimento, dia 21 de novembro, o senhor disse, em relação ao também réu general Mário, que nas conversas que ele tem comigo, se o senhor reparar, ele fala que ele tem 2 pedidos para mim, isso tudo entre aspas. Ele cita que podia ser feito até o dia 12 e depois até o dia 31, que o presidente fala que podia ser feito, né? Que tinha que ser feito porque os militares iam passar do comando e já ia começar a troca. Aqui, o que podia ser feito até o dia 12 ou dia 31, segundo o general Mário falava para o senhor, que também o presidente fala que podia ser feito? Porque tinha-se uma pressão grande, se os generais que estavam, né, o general Freire Gomes, não fosse fazer nada, que uma alternativa seria trocar os comandantes para que o próximo comandante do Exército assinasse ou tomasse uma medida mais dura e radical. Né? Então, isso estava dentro daquele contexto de pressionar os militares, né, de alguma forma, ou pressionar o presidente a assinar um decreto. Toda a pressão que estava sendo feita em cima do presidente era para que o presidente assinasse um decreto. Né, aí eu só não consigo dizer qual decreto, porque parece que tem vários ali, né, qual decreto, mas que ele assinasse um decreto que determinasse uma ação militar, ou estado de defesa, estado de sítio. Né. E, mais uma vez, eu só complemento, por favor, que, mais uma vez, eu falei para o general Mário, né, concordei, tinha que ser até o dia 12, mas que, com certeza, nada vai acontecer. Né. E o outro pedido do general Mário foi com relação aos caminhões. Né, parecia que o pessoal estava prendendo os caminhões, né, e ele queria que o Exército não deixasse ou ajudasse de alguma forma os caminhoneiros. Indagado por mim, nesse depoimento do dia 21, sobre essa contradição, o senhor diz que quem teria conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo seria o general Braga Neto, que os generais Paulo Sérgio e general Ramos não tinham esse conhecimento. E diz, quem estava realmente era o general, era o general Braga Neto. Sim, só que quem participou da reunião junto com os 2 militares foi o general Braga Neto. Mas realmente eu não posso afirmar que ele tomou ciência ou que foi apresentado para ele ou que ele tomou conhecimento de todo o planejamento que pudesse ter sido feito. Certo. Também há aqui um trecho que o senhor diz que o general Braga Neto falava para o presidente, e o senhor reiterou aqui que após o segundo turno das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou mais recluso no Palácio do Alvorada, e quem ia constantemente, e aqui nos depoimentos o senhor fala 2 vezes por dia, de manhã e final da tarde, era o general Braga Neto. E depoimento do senhor disse que falava com o presidente. Não só ele, como também o general Mário falavam para tirar entre aspas, tira o Freire Gomes e coloca ou Arruda ou Teófilo, porque eles vão tocar para fazer alguma coisa. O senhor confirma essa declaração do senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Existia essa pressão para que, se o general Freire Gomes não tomasse alguma atitude, que colocasse militares que poderiam tomar essa atitude.
que o senhor já respondeu. Ministro, só para não ser injusto e às vezes ficar uma ideia errada, independente do que possivelmente os militares poderiam falar, não significaria o que eles iriam fazer. Sim. Uma coisa é o que ele acha, outra coisa é dentro do círculo de legalidade das Forças Armadas, dificilmente, sem uma ordem, né, do comandante ou alguém, esse círculo de legalidade seria rompido. O senhor também coloca que havia discussões nesse período, o senhor falou da discussão em relação ao decreto, considerando, mas que também havia discussões, abre aspas, sobre a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse estado de defesa, estado de sítio ou algo semelhante. Fecha aspas. O senhor confirma essa declaração? Sim, senhor. E quem conversava sobre isso? Ministros, tanto naquela conversa da casa do general Braga Neto, né, o teor das conversas era um pouco nesse sentido, e também nos grupos de WhatsApp. Por isso que eu digo para o senhor que às vezes a gente não sabia distinguir o que seria real e o que seria bravata de conversa de grupo de WhatsApp. Né? Mas a toada das conversações era um pouco nesse sentido. De alguma forma, pressionar os comandantes, né, a tomar uma medida, tomar uma decisão. No dia, o senhor disse que não tinha conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo, e até no seu depoimento explicou da compartimentalização da informação, mas eu indago, o coronel Câmara, foi nesse dia que ele entrou em contato com o senhor, dia 16 de dezembro, para pedir o meu monitoramento. Não, foi o contrário. Eu pedi para ele. O senhor eu pedi para o coronel Câmara. Então, quem pediu para o senhor foi o Major de Oliveira pediu para mim e eu pedi para o coronel Câmara. E ele fez? O senhor sabe ou não retornou? Eu acho que nesse dia ele não retornou. Não retornou? Ele não retornou. Inclusive, se eu não me engano, esse dia eu nem estava em Brasília. Esse dia eu estava no interior de São Paulo, interior de Campinas, ali na cidade de Itatiba. Ainda há uma outra questão importante. Aqui no dia que foi dito pelo senhor no seu depoimento, do dia 21 de novembro, que no dia 8 de dezembro o general Mário Fernandes indicou que conversou pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro. E a comprovação que esteve no Palácio, o senhor sabe se ele efetivamente conversou nesse dia com o presidente? Sim, senhor. Ele esteve no Palácio. A data que eu não me lembro da data, mas que ele conversou em algum dia desses aí com o presidente, sim. E o senhor sabe o teor dessa conversa? Não, que eu não participei. Eu não participei. O senhor confirma ter recebido mensagens do general Mário Fernandes, que também é réu em um outro núcleo, duas mensagens, mas uma que me parece mais importante, abre aspas, também nesse dia 8 em que ele esteve com o presidente, conforme consta nos autos por documento da entrada no Palácio. Abre aspas. Cid, boa noite, meu amigo. Antes de mais nada, me desculpe estar incomodando. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. O senhor confirma essa mensagem? Sim, senhor, confirmo.
O senhor respondeu, o senhor se recorda? Porque a sua resposta, salvo engano, sim, senhor. Está apagada, né? Não, eu acho que essa não está apagada, não, ministro. Eu respondi para ele, inclusive, eu respondi para ele que poderia ser antes do dia 12, alguma coisa assim, né? Até a entonação, né? Uma entonação respeitosa de um general falando com o tenente-coronel, né? E complemento, mas com certeza nada vai acontecer. Eu sempre, todos que vinham com questionamentos, indagações, né? Eu sempre respondia que não foi encontrado fraude, nada vai acontecer. Inclusive, tem mais de 10, 15 mensagens que estão nos autos, que eu sempre relato a mesma coisa. Nada vai acontecer, nada vai acontecer. Certo. Uma outra troca de mensagens que precisa ser esclarecida, que é importante, nos autos, é no dia 26/12, Aparecido Portela enviou uma mensagem para o senhor dizendo, abre aspas, o pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito mesmo o churrasco. O senhor se recorda dessa mensagem? Sim, senhor. Foi o tenente Portela foi subordinado do presidente quando ele serviu no interior de Mato Grosso, e era um militar muito simples, né? E a cobrança dele ali é porque o pessoal ficou nos acampamentos 2, 3 meses ali, tomando sol, tomando chuva, e nada foi feito. Então, eles tinham a expectativa que alguma coisa fosse feita e que o presidente deveria tomar alguma decisão, alguma iniciativa. E como ele acabava sendo, né, mais próximo do presidente, as pessoas sabiam disso e cobravam dele. E ele via, de certa forma, cobrar de mim. Pô, nada foi feito, nada vai ser feito. E o senhor se lembra o que o senhor respondeu para ele? Bom, exatamente o que eu respondi, o que eu escrevi, o que eu falei para ele, realmente eu não me lembro. Mas o que eu tentava falar com essas pessoas que vinham assim, mas, né, até por ser um militar mais humilde, né, era para, não, fique firme, fique forte, as coisas vão mudar, as coisas vão dar certo, né, o Brasil não está terminado por causa disso, muita coisa boa vai acontecer no futuro ainda. Então, era tipo uma mensagem de despedida, né, dessa forma para ele. Uma última indagação, por enquanto. Estou satisfeito. Eu agradeço ao réu Mauro César Barbosa Cid, indago se o eminente ministro Luiz Fux deseja, e obviamente diretamente o eminente ministro, fazer indagações.